CPI. Então, Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado, deputado Luiz Couto. Eu já explico, eu tenho aqui do lado a CPI da máfia do futebol. Vocês sabem que as máfias nesse país são muito numerosas, né? Inclusive na política. E tem convidados do Rio Grande do Sul, eu sou titular lá, já estou sendo cobrado. Só queria agradecer muito, porque, acreditem, essa cena que ocorre aqui nesse plenário, com predomínio de mulheres na mesa que dirige os trabalhos e aqui no próprio plenário, é raríssima. O poder político institucional na República Brasileira é masculinista, machista, predominantemente patriarcal. E isso, como já foi dito aqui pelas intervenções que eu vi, é algo histórico, que está inculcado na cultura brasileira e nas instituições. Então, é um sinal positivo dos tempos. Sei que aqui também no próprio DF se organiza o Fórum de Mulheres, que é absolutamente importante. O velho Graciliano Ramos, grande escritor, ele dizia assim, o povo não tem amigos, o melhor amigo do povo é o próprio povo organizado. E os deficientes, os que supostamente têm deficiências físicas e lutam também com toda sorte de discriminação, tem um lema genial que vale para todo mundo nesse país, tão desigual. Nada sobre nós sem nós. Então, quando eu vejo homens com a sua autoridade do poder, querer falar e ditar regras sobre questões que as mulheres vivem e conhecem muito mais do que nós, eu já vejo ali uma falha profunda e uma semente até de hipocrisia. Quando querem falar sobre algo que só a mulher sente e vivencia, na carne, na emoção, no coração, no corpo, no sangue, na alma, é de uma falsidade total. Então a gente devia ser humilde, a gente devia entender que nós precisamos, em pleno século XXI, aprender com vocês, que são maioria aqui, e ouvir muito mais do que falar. A questão do estupro, por exemplo, que é muito mais incidente sobre as mulheres do que sobre os homens, mas não sei nem se há registros sobre isso, ela deriva dessa visão machista, que é histórica no Brasil. Até mesmo no âmbito da escravidão, que é uma exploração extremamente desumana e radical de um ser humano sobre outro, as mulheres escravizadas sofriam mais do que os homens escravizados, até a partir dessa exploração econômica. Então é uma sobreexploração, talvez, e isso exige uma mudança muito profunda das estruturas desse país. E vejam, contra o estupro, a cultura do estupro, embora alguns questionem, outro dia o deputado Marcos Feliciano veio para falar, ele senta perto da gente e falou, mas Chico, você não acha que isso de cultura do estupro é um exagero? Não existe essa cultura. Você não vê nas televisões, nas novelas, embora algumas sejam meio indecentes, né? A cultura do estupro. Como se a cultura fosse algo que é peça publicitária ou algo explícito, né? A cultura tem esse dom de introjetar muitas vezes sem que a gente perceba. É como uma ideologia, que é o cimento, que você não vê aparentemente na estrutura do prédio, mas que dá a liga para toda a construção do edifício. Então, para vocês verem como é uma luta difícil, mas felizmente esse dia aqui, essa reunião, já dão um sinal de que as coisas podem mudar. Mas eles só atacam pela superfície. Aliás, a gente aqui, em geral, no parlamento, tem só um caráter reativo às coisas. Já aprovaram no Senado, vamos dar mais cadeia, punir, 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 punir. A cadeia é a solução. Para nós não é, salvo engano. É evidente que tem pena, a privação da liberdade é uma baita pena, que em casos, muitos casos tem que ser praticada, inclusive para os de gravata e capital, que nunca se dão mal. Não é crime nenhum pedir prisão de colarinhos brancos, que sempre mandaram nas oligarquias aí, mas achar que o punitivismo exacerbado resolve, e ao mesmo tempo, olha a contradição. Por outro lado, ai da mulher que quiser praticar uma interrupção de gravidez derivada de estupro. Aí não pode, aí vira pecado mortal, vai
o inferno. A gente tem, agora não basta ser mulher. Fosse isso, a gente tinha que aplaudir a atual secretária das mulheres desse governo ilegítimo. Ela também muito ilegítima, porque precisava estar aqui para ouvir um pouquinho. E eu suspeito que ela ia entrar em choque com a opinião predominantemente aqui. Então, vejam a luta que a gente tem que travar em todos os campos, em todos os espaços, mas eu entendo que o aprendizado que a gente está fazendo com a luta e organização de vocês é muito importante. Lá no meu Rio de Janeiro, eu fico muito feliz de ver, inclusive, que as mulheres têm a liderança e a vanguarda na luta contra um símbolo dessa cultura machista, patriarcal e corrompida, que é o presidente afastado da Câmara, que continua mandando muito. Outro dia o padre Luiz Couto falou na CCJ, eu não entendo como é que a Câmara dos Deputados do Brasil pode ter 3 presidentes, todos homens, aliás, e a única tem 2 mulheres na mesa diretora, a Mara Gabrilli e a nossa Luísa Erundina. Elas não estão sendo chamadas mais para reuniões do atual triunvirato, porque o Cunha continua mandando à distância, o outro nunca aparece, fica viajando, e nem só para o Maranhão, e o outro é o vice-presidente que assume de vez em quando. Vocês vejam, a situação está tão complicada aqui que um padre que é especialista no mistério da Santíssima Trindade, ele não entende essa trindade, o triunvirato, que não é nada santo, aliás, aqui na Câmara. Todos homens. Então, viva o matriarcado de Pindorama e, sobretudo, viva a luta das mulheres para que a gente se reeduque. Se reeduque.